Fala Deep Trader, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no YouTube. No vídeo de hoje você vai entender a maneira correta de você conseguir analisar o mercado de Forex. Se você não tem uma técnica que faça sentido, que você sinta que ela realmente funcione e que não existe subjetividade, seja bem-vindo, porque a partir de agora você vai conhecer um pouco mais da metodologia Deep Trader. O Deep Trader, como o próprio nome já diz, o nosso lema é sair da superficialidade do mercado. É por isso que a gente sempre vai buscar informações que façam muito mais sentido e que os Deep Traders conseguem utilizar e conseguem ler o mercado de maneira muito mais aprofundada do que normalmente é utilizado e normalmente esses conteúdos que você consome aqui no próprio YouTube. Aqui nesse vídeo hoje você vai ser capaz de já sair dele com uma maneira correta de ler o mercado. E eu quero que essa maneira correta de ler o mercado faça sentido. E se fizer sentido no final desse vídeo, você vai comentar aqui embaixo o melhor método que eu já vi até hoje, tá bom? Você comenta aqui embaixo se tudo que eu te falar nesse vídeo aqui fizer sentido. Normalmente hoje é muito comum muitas pessoas utilizarem, principalmente no mercado de Forex, as análises mais famosas, né? A análise de tendência, uma análise técnica, um price action, um indicador, às vezes a junção desses dois tipos de análise, certo? Só que só você utilizar isso fica muito superficial. E se você está aqui no canal do Deep Trader, aqui é justamente para você sair desse lado superficial, tá? Ah, Aderton, mas o básico funciona e não sei o que. Eu não estou falando que isso não funciona. Eu estou falando que se você só utilizar isso, não é uma análise totalmente coerente que vai te dar a capacidade de ter uma assertividade considerável, perfeito? Principalmente porque esse tipo de análise eles vão se basear em apenas um único fator, em uma única variável. E o mercado ele é a junção de várias variáveis. Então não tem como você se prender a um único tipo de análise e achar que aquilo ali é o suficiente para você conseguir ter uma análise profissional, uma leitura correta do mercado. Não. Aqui no Deep Trader você vai entender, tá bom? Já vou te chamar aqui para a tela do meu computador, onde você vai entender de maneira prática, certo? Eu vou te mostrar exatamente o passo a passo de como que a gente lê o mercado e que você vai entender que esse passo a passo faz sentido quando você vai negociar no mercado de Forex. Se você for pegar o panorama de mercado, não sei quanto tempo você tem de mercado, se você já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, deixa aqui nos comentários quanto de experiência você já tem no mercado, mas você pode perceber que o mercado ele vem mudando a cada ano. Principalmente no pós-pandemia, a gente veio observando o mercado mudando bastante sua oscilação. Agora em 2023, comparado a 2022, mudou bastante. Em termos de volatilidade, em termos de movimentação, ele mudou bastante. Então, não necessariamente hoje, se você utiliza só uma técnica e acha que essa técnica vai funcionar ano após ano, eu preciso te falar uma coisa, que não é bem assim que você vai conseguir ser consistente. A tua técnica até pode funcionar, mas se você não é capaz de se adaptar a essas mudanças que o mercado vem fazendo, você vai acabar ficando para trás. Eu gosto sempre de dar um exemplo muito grande, inclusive já falei em outros vídeos aqui do YouTube, que o Day Trade é como a teoria de Charles Darwin, a teoria da evolução. Os mais fortes ficam, quem consegue se adaptar às mudanças do ambiente, às mudanças, agora trazendo para o mercado, da oscilação, dos eventos, do cenário de mercado, quem consegue se adaptar é que consegue sobreviver e ficar muito mais tempo conseguindo se desenvolver e lucrar dentro do mercado financeiro. Então hoje, se você está utilizando só uma técnica, só um indicador, só uma análise gráfica, o que quer que seja, cuidado, tá bom? Que vai chegar um momento em que você não vai conseguir ver isso mais funcionando, porque o mercado ele é muito dinâmico, ele vai mudando. É por isso que você precisa ter coerência, você precisa ter junção de análises para que a tua leitura ela consiga ser totalmente coerente, para que essa coerência te dê assertividade na hora de você tomar uma decisão. E a partir do que eu vou te explicar aqui, tu vai ser totalmente capaz de analisar o mercado de uma maneira profissional, como um verdadeiro deep trader, e com isso você vai conseguir fazer boas entradas ali nas suas operações. Agora vem aqui para a tela do meu computador que eu vou te explicar exatamente o passo a passo da técnica operacional que a gente utiliza aqui no mercado de Forex. Bom, como você está vendo aqui na minha tela, tá bom? Eu já estou com um gráfico aqui, certo? Vou tirar isso daqui para não atrapalhar a nossa leitura. Mas isso aqui que você está vendo na minha tela nesse exato momento é o índice dólar, ok? Um índice que mede a força relativa do dólar frente a uma cesta de moedas, tá? Quando eu vou falar de mercado de Forex, principalmente que nós negociamos, os Deep Traders, a gente negocia
EURUSD, GBP-USD e USD-JPY são as três principais paridades, as mais negociadas do grupo maior, que possuem alta liquidez, spread mais baixo comparado às menores, comparado às exóticas, perfeito? Então a gente opera as mais negociadas no mundo. Se você parar para entender, você vai ver que as três, EURUSD, GBP-USD e USD-JPY, as três possuem o dólar dos Estados Unidos, perfeito? Possui o dólar americano. Legal? Então, nada melhor para que eu possa operar essas paridades, eu entender primeiramente como é que o dólar está se comportando naquele dia. E onde eu consigo ler isso? Através aqui do índice dólar, perfeito? O índice dólar, como eu falei, vai medir a força relativa do dólar dos Estados Unidos frente a uma cesta de moeda, tá bom? Se você for procurar para entender, inclusive isso aqui é uma aula de graça que eu estou dando aqui para vocês. Ó, a cesta do DXY ela é composta dessa seguinte maneira, bem aqui, ó. Ó, vou abrir aqui essa imagem para você perceber, ó, como essa aqui é a composição da cesta do índice DXY, tá bom? Compõe aqui o euro, o ien, a libra, o dólar canadense, coroa sueca e também o franco suíço. Perfeito? Então, quando eu olho para esse gráfico bem aqui, que você pode acessar ele também pelo TradingView, basta você digitar aqui, ó, a sigla DXY, você vai entender como é que o dólar está performando no dia frente àquela cesta de moedas. Por exemplo, nesse exato momento que eu estou lendo aqui o índice dólar, tá? Eu estou em gráfico aqui diário, ou seja, cada período dessas velas aqui dura um dia, eu estou vendo que o dólar está performando bem aqui, ó, em 0,36% positivo. Então ele está nesse dia operando de uma maneira totalmente positiva, legal? E o que isso quer me falar? O que é essa leitura aqui? Nada mais é que o DXY está me mostrando que o dólar está operando forte, né? Então o dólar nesse dia está com uma tendência positiva, ok? Está com uma tendência positiva, certo? Se a gente for colocar, por exemplo, um gráfico menor aqui de 5 minutos, certo? Ó, você vai ver o gráfico subindo, legal? E aí eu consigo ler aqui tanto pelo gráfico, tá? Se você gosta mais de ler o gráfico, quanto também aqui pela variação percentual do dia. E o que isso aqui me representa? É que o índice dólar está performando de maneira positiva. Se eu sei que o dólar está forte nesse dia e está operando de uma maneira positiva, provavelmente, tá? Provavelmente, isso aí a gente vai confirmar já já. Olha lá, pegando a paridade agora aqui, ó, euro USD. Vou pegar aqui, ó, euro USD. Vamos colocar aqui também a outra, né, que é o GBP USD e também o USD JPY, olha só, USD JPY. Se eu for destacar aqui nessas paridades, como é que o dólar está no dia, se eu já vi aqui através do índice dólar que ele está performando positivo, então olha só, vai estar performando positivo, performando positivo, performando positivo. Então nessa paridade do euro USD aqui, como é que ela pode estar? Olha só, já que o dólar está valorizando em relação ao euro, aqui o euro está desvalorizando em relação ao dólar, perfeito? Se o USD, né, que é o dólar, valorizando em relação à libra, a libra está desvalorizando em relação ao dólar, legal? Então, esse gráfico aqui ele tende a estar caindo, o do GBP-USD também caindo e o do USD-JPY tende a estar subindo, tá? Isso daqui eu estou fazendo a especulação só a partir do que eu estou lendo do índice dólar, do índice DXY, perfeito? Então, aqui você pode estar perguntando, essas marcações de tareas são pontos de mercado que eu não vou abordar necessariamente aqui nesse vídeo. Posso trazer um outro vídeo falando só sobre isso, tá bom? Mas, se vocês quiserem, vocês podem deixar nos comentários aqui, legal? Mas eu vou falar só do passo a passo hoje aqui da técnica Deep Trader, perfeito? Então, esse aqui são pontos de mercado, precisa se concentrar nisso aqui agora. Presta atenção na coerência da análise. Então, eu já sei que o índice dólar está positivo no dia, perfeito? Já possivelmente sei também que o EURUSD está caindo, o GBP-USD está caindo e o USD-JPY provavelmente vai estar subindo, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, a gente vem para cá, para o calendário econômico, ok? O calendário econômico não tem como eu deixar de analisar. Por quê? Porque nós vamos estar operando moedas, tá? E a gente sabe que a moeda, ela reflete o estado econômico de um país. E o que acontece? Os dados econômicos, eles mostram pra gente como é que está a situação econômica daquele país. Não só econômica, mas também política. E também a gente tem dados que vai refletir a política monetária daquele país. E a política monetária, dependendo de como é que ela esteja, ela pode gerar sentimentos nos investidores, nos grandes players, sentimentos de otimismo ou de pessimismo, que pode fazer com que eles invistam mais capital num país, numa moeda, ou retirem capital do país e também essa moeda tende a desvalorizar. Quando isso acontece, você vai começar a ver grandes oscilações acontecendo no mercado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa entender, tá,
todo o contexto econômico e político que os dados aqui do Invest, tá? Que eu estou acessando aqui através do Invest, mas tem outros sites que você pode acessar o calendário econômico, que são eventos que já são programados para o dia, para a semana e para alguns meses, né? A gente já tem as datas desses eventos. E aí o que acontece? Você vai entender no dia aqui quais são os eventos que vão acontecer naquele dia que você vai estar operando. Aí bora lá fazer a junção agora. Eu já sei que o índice dólar está performando de maneira positiva. Vamos supor que esse horário que eu esteja aqui analisando o mercado seja às 8 horas da manhã. E eu sei que às 10h30 vão ter dois dados ali para os Estados Unidos, vamos supor. Um dado de PIB e um dado de emprego. O de PIB, certo, está mostrando uma projeção de evolução, né? O PIB crescendo ali nos Estados Unidos. Interpretando isso, a gente sabe que um PIB crescendo, né, está tendo uma maior produção, num cenário econômico ali totalmente estável, isso tende a ser positivo para a economia, né, fazendo com que possivelmente possa ser injetado mais capital nos Estados Unidos, querendo ou não, o dólar ele pode valorizar um pouco mais. Aí vamos pegar, ao mesmo momento, vamos ter também um dado de emprego. Esse dado de emprego está mostrando que novos empregos foram criados a mais nos Estados Unidos, né, mais empregos sendo gerados. Então, teoricamente, também, esse é um dado positivo ali para os Estados Unidos, que pode fazer o dólar valorizar. Dentro disso, o que você consegue confluenciar? Olha lá, primeiro o índice dólar. Já vi que ele está performando positivo às 8 horas da manhã. Se às 10h30 nós vamos ter dois dados positivos para os Estados Unidos, né, que estão com a projeção de aumentar, os empregos aumentando, as ofertas de emprego aumentando, o PIB aumentando, então pode ser que esse índice dólar, que o dólar realmente tenha uma tendência muito maior. A gente viu que ele estava performando aqui ó, em 0,36. Pode ser que a partir das 10h30 ele chegue a 0,40%, 0,5%, 0,60%, 0,70%, né, e o dólar continue subindo cada vez mais. Então o calendário econômico ele vai me dar, né, a previsibilidade do que pode acontecer mais ainda. Lembrando que nem todo dia você vai ter evento econômico, mas quando você tiver, você vai utilizar esses eventos econômicos para ajudar o entendimento da tendência do dia. Tudo isso aqui é para a gente definir a tendência do dia, legal? E aí vamos supor também que, enfim, você entra aqui no calendário econômico, observe que vão ter dados negativos para os Estados Unidos aí às 9h30 e 10h30. Então, se o dólar está performando de alta agora, pode ser que aconteça uma reversão dessa tendência, tá bom, no decorrer do dia, pelos dados econômicos que vão ser apresentados. Legal? Então, claro que análise fundamentalista aqui é um outro rolê que a gente tem que dar para você conseguir entender, mas ela vai te dar a base para você definir ainda mais a tendência do dia. Perfeito? Esse é o nosso segundo ponto, não tem como excluir calendário econômico se você operar Forex, muito cuidado, você pode ser surpreendido a qualquer momento com discursos políticos, eventos econômicos que podem estar trazendo volatilidade demais para o mercado. É isso aqui que faz principalmente os grandes movimentos nas paridades de moeda. Perfeito? Agora só terceiro passo. Terceiro passo, eu vou ler como é que está a performance dos ativos que eu vou operar. Se eu observei, certo, que o índice dólar está performando positivo, lembra do exemplo que eu te dei lá no início? Vamos observar se o EURUSD, o GBP-USD e o USD-JPY estão seguindo a tendência que eu defini lá no início. Bora lá, olha só. Se eu falei que o dólar está performando de maneira positiva, olha aqui, ó, positiva, o dólar está desse lado, positivo, e aqui positivo. Então você consegue entender que as três principais paridades hoje estão correlacionadas com o índice dólar? Olha só, estão bem correlacionadas. O euro-USD operando em queda, inclusive bem próximo com o índice dólar em 0,36 positivo, o euro 0,37 negativo, né, bem próximo, e você vai sempre ver essa correlação de euro-USD com DXY, por quê? Lembra que aqui, ó, a cesta do DXY, o euro ele tem uma ponderação muito maior, ele é mais de 57% da cesta, então ele vai ter uma correlação muito forte. Então, olha só, ele sempre vai andar bem próximo com o índice dólar. Aí, olha só, a gente tem ele operando aqui certo da maneira que a gente especulou, em menos 0,37% negativo. O GBP-USD já andou um pouquinho mais, tá bom? Ó, em menos 0,5%, mas também está correlacionado em termos de tendência. E o USD-JPY também está correlacionado em termos de tendência. Então, eu já sei que as três paridades estão correlacionadas, né? Já estão correlacionadas. O que eu posso tirar de entendimento daqui? Que eu vou efetuar, ó, olha só. Olha como fica simples. Eu vou colocar bem aqui no lado, tá? Que eu vou efetuar, vou colocar de vermelho aqui. Eu só vou buscar venda no euro-dólar, eu vou buscar venda aqui no GBP-USD e aqui eu vou procurar compra no USD-JPY para seguir a tendência que está sendo mostrada no dia. Se eu sei que eu estou analisando o mercado aqui às 8 e às 10h30 pode ter eventos que façam essa tendência se intensificar mais, então se eu vender, o mercado cai, eu lucro com isso, concorda? Se eu compro, por exemplo, o mercado sobe, eu lucro com isso. Então, se eu procurar venda no euro-dólar,
venda no GBP/USD e compra no SDJPY, eu estou a favor desse movimento. Então a chance de eu conseguir ter uma análise muito mais assertiva, ela aumenta. Então olha só, eu nem cheguei no gráfico da paridade ainda, né? Geralmente tem pessoas que já vão direto para o gráfico. Eu nem cheguei no gráfico ainda, tá? Eu cheguei apenas aqui na fazer a leitura do índice dólar, leitura do calendário econômico, da análise fundamentalista. Entendi como é que os ativos estão performando, eles estão performando de acordo com aquilo que eu especulei logo no primeiro passo, certo? E eu já sei que provavelmente o que eu vou fazer nesses gráficos, eu vou vender no euro, vender na libra e comprar no SDJPY. Simples, olha como vai clareando mais ainda o teu processo de tomada de decisão. Perfeito, esse aqui é o terceiro passo. Quarto passo, tá bom? É já um passo um pouco mais aprofundado, onde eu vou fazer a leitura, tá bom, do dólar de maneira individual frente às principais moedas, certo? Tudo que eu vou ver nessa carteira aqui, todos esses ativos que vocês estão vendo aqui, é tudo para eu correlacionar com o dólar, tá bom? Eu vou analisar algumas commodities também, certo? Essas aqui são as principais que eu olho, os dois tipos de petróleo, ouro, prata, certo? E também o ouro atrelado ao dólar, que é o famoso XAU-USD, certo? Eu vou olhar também os índices americanos aqui para entender como é que as bolsas estão performando nos Estados Unidos, né? Como é que o pessoal ali do risco, da renda variável, tá bom? Tá performando, como é que as bolsas, os índices mostram isso daqui para mim, certo? Vou olhar também alguns índices europeus, certo? Olha só, vou olhar os índices europeus aqui, os principais. Eu olho também o Japão, legal, olho aqui o principal índice do Japão, que é o Nikkei, para também entender como é que está performando a bolsa lá, certo? O VIX eu deixo aqui só para olhar a volatilidade do dia mesmo, praticamente. E também olho os títulos públicos dos Estados Unidos, 10, 20 a 30 anos. Tudo isso daqui é para eu correlacionar com o dólar, tá? Eu defino a tendência do dólar, que é o ativo principal hoje no mundo, um ativo ali que grandes países têm reservas em dólar nos Estados Unidos. Eu definindo ele, eu consigo definir o que eu vou fazer no EURUSD, no GBP/USD e no SDJPY, e praticamente todos os pares que possuem o dólar. Legal? Esse aqui é o quarto passo. Aí bora lá. A gente vai agora para o quinto passo. Aí finalmente eu venho aqui para o gráfico da paridade, né? Esse aqui é o nosso último passo, tá? E aqui essas linhas que vocês estão vendo, essa aqui é a leitura de preço. Eu não fico marcando região da minha cabeça, tá? Eu não fico marcando nada ali em M15, em M30, em H1, H4, não, tá? Isso aqui é uma leitura de preço que a gente utiliza, onde todos esses preços aqui o mercado todo está olhando, certo? O mercado todo está olhando esses preços aqui e essas regiões são as regiões que eu tomo as minhas decisões, certo? Isso aqui que a gente utiliza é uma leitura altamente precisa que foi definida justamente para essas paridades de moeda aqui, tá? Então eu vou utilizar aqui máximas, mínimas, aberturas e fechamentos, variações percentuais, certo? Então esses pontos de mercado aqui é o que me dá o momento de eu entrar ou não numa operação. Então eu já sei, por exemplo, que eu vou efetuar uma operação, lembra lá, de venda no EURUSD, venda no GBP/USD e compra no SDJPY. Eu já sei o que eu vou fazer. Agora o que eu vou definir com esses pontos aqui? Onde que eu vou vender no EURUSD? Onde que eu vou vender no GBP/USD? Onde que eu vou comprar no SDJPY? Basta definir. Aí entra aqui um pouco da análise gráfica, que a gente utiliza também a análise gráfica, que você percebeu que vem para o último ponto. A gente utiliza o Price Action para entender os topos e fundos, né, a Fibonacci junto com o Under de Elliott. A parte de análise gráfica, análise técnica, a gente complementa aqui no finalzinho para entender qual o melhor ponto que eu vou vender aqui. Perfeito? Se você observar, vamos supor aqui que a gente está pegando o EURUSD aqui num gráfico de 5 minutos, que é o gráfico que eu utilizo para tomar a decisão. Se você perceber, os últimos 3 dias praticamente de EURUSD, ele está nessa acumulação aqui, ó, certo? E geralmente um modelo de entrada, eu não vou falar sobre o modelo de entrada aqui, mas um dos modelos de entrada que a gente gosta bastante é justamente o rompimento dessa acumulação. Quem é grafista, quem já estudou bastante a análise gráfica, sabe que quando o mercado acumula ele tende a romper, e principalmente romper a favor do movimento principal do gráfico, né? Então a gente vê que o EURUSD, certo? Ele vem de uma alta aqui, legal, ó, acumulado, veio de uma alta, certo? Aí veio corrigindo toda essa alta aqui. Ele ainda tem espaço para corrigir 100% da alta que ele fez, certo? Quase 100% aqui, ó. Ainda tem mais um pouquinho de fundo aqui para ele vir buscar. Então pode ser que, tá? Pode ser que, aqui eu já estou gravando esse vídeo no finalzinho do pregão, mas uma das operações que a gente gosta muito de fazer é justamente o rompimento dessa acumulação. Se você perceber essa linha amarela que está bem aqui, ó, é uma região de mínima do dia anterior, tá? É a mínima do dia anterior. Geralmente, se ele perder essa mínima aqui, ele vai perder um ponto importante do mercado, onde provavelmente tem vários plays aqui, ó, comprados, certo? Como o famoso suporte,
né, falando aí em termos de análise gráfica. Então quando romper isso aqui, geralmente alguns players vão fechar a posição, outros não vão aguentar o stop, mas grande parte das pessoas que estão posicionadas aqui vão stopar, certo? Quem vendeu aqui em cima pode realizar lucro, e quando o mercado perder a acumulação, né, perder um ponto forte que está respeitando como suporte, que é a mínima aqui do dia anterior, vai ter um deslocamento de preço forte aqui, né? Ou também, se o mercado estiver bem comprado e conseguir fazer o rompimento dessa região, que é uma região de máxima, que o mercado está segurando bastante, pode dar continuidade nesse movimento. Então o que eu vou fazer? Eu já sei que eu vou vender. No dia eu estou esperando venda. Então eu não vou esperar para comprar aqui em cima, né? Eu vou buscar a venda. Se eu estou analisando o mercado nesse momento, onde é que eu vou vender? Assim que o mercado romper essa mínima aqui, certo? E aí eu vou atuar vendido, porque tem espaço para ele correr aqui para baixo, saindo da acumulação, perdendo um ponto forte aqui de suporte. Legal? E detalhe, se você atuar contra o movimento, sabe que você está atuando contra a tendência no caso de uma compra aqui. Se você sabe que o dólar está performando positivo, que tem eventos positivos para os Estados Unidos, pode fazer ele positivar mais ainda, ele performar de maneira mais forte ainda. E aí com isso você vai ver provavelmente Euro-USD, GBP-USD caindo. E você inventa de comprar nesse suporte aqui só por estar utilizando a análise gráfica, muito cuidado. É nesse momento que muitas pessoas acabam cometendo erros e saindo com prejuízos, porque ela não entendeu a leitura do mercado, ela não entendeu a leitura completa, ela está só no gráfico, ela não consegue sair daqui para ter uma análise muito mais profunda, uma análise como um verdadeiro deep trader, e às vezes ela acaba comprando num suporte, sendo que todo o cenário está indicando que esse suporte vai ser rompido. Por quê? Com todo esse passo a passo que eu mostrei para vocês. Inclusive a carteira está mostrando que dólar está para cima, vai ficar mais forte, e aí com isso, em vez de comprar aqui no suporte, a gente atua pro rompimento, que a gente sabe que o USD vai cair um pouco mais. Então esse é o passo a passo da nossa técnica hoje, que a gente utiliza, tá? Eu não vou falar dos setups de entrada aqui, porque não cabe. Esse vídeo ele é só para falar sobre o passo a passo, vai ficar bem longo esse vídeo, só sobre o passo a passo de análise. O momento do clique, a gente tem pelo menos 5 setups para clique, para que você possa ter o momento certo de entrar nessa operação. Mas se você pegar só as informações que eu te passei nesse vídeo aqui e já aplicar na tua leitura, tu vai ter uma leitura muito mais profunda, uma leitura de verdadeiro deep trader, e vai conseguir ali tomar decisões muito melhores do que você estivesse tomando só utilizando, por exemplo, análise gráfica, que é geralmente o que o pessoal usa, né? Indicadores, análise técnica, enfim, só gráfico. Se estiver utilizando só gráfico, cuidado, tá bom? Que ele não é o que movimenta. O gráfico ele só é uma construção de toda uma dinâmica de negociações que está acontecendo no mercado, que você não sabe os motivos, mas às vezes você consegue encontrar, que é um motivador econômico, um discurso político, certo? E você consegue ter a confluência de fatores para conseguir ter uma boa qualidade da tomada de decisão. Deep Trader, eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se ficou alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários que nós vamos estar respondendo todas as dúvidas de vocês. Espero poder contribuir mais ainda com o desenvolvimento do Day Trade no Brasil. O método Deep Trader ele vem com esse propósito de a gente trazer as pessoas para o lado profissional, trazer os traders que não conseguiram alcançar sua consistência ainda para um passo a passo bem definido, onde esse passo a passo não seja subjetivo e você entenda exatamente aquilo que você está fazendo ali no mercado. Eu fico por aqui e te vejo num próximo vídeo.